Muito obrigado por isso, Pai, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor Deus, por essa igreja, essa congregação. Que ela seja luz aqui, sal, Senhor Deus, nessa terra, nessa cidade, Senhor Deus, para iluminar aquilo que o Senhor vai fazer na vida de cada pessoa. Em nome de Jesus. Agora, nesta manhã, depois do louvor, nós queremos ouvir a Tua palavra. Queremos ouvir aquilo que o Senhor tem para nós, para esta manhã. Abre o nosso entendimento, o nosso coração, a nossa alma, para receber aquilo que a porção que o Senhor tem para esta manhã. Em nome de Jesus, usa a tua filha com poder, com graça, com sabedoria e unção, para falar aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Uma mesa dessa. Podem sentar. Perfeita. Encaixa minhas pernas. Na altura certa para eu colocar a Bíblia. Porque eu preciso ministrar sentada e quando eu fico em pé, muito tempo, meu joelho falha, meu quadril dói. E sentadinho eu prego 3 dias, se você quiser. Não tem limites para mim. E se você acha ruim a pastora pregar sentada, eu quero te lembrar que Jesus pregou o Sermão do Monte sentado. É o sermão maior dele, foi sentadinho. Também no barco de Pedro, quando ele chama Pedro, ele sentou no barco para falar às multidões. Na verdade, nós temos um padrão, um modelo que a gente foi adquirindo ao longo da nossa vida e, de repente, quebrar paradigmas é muito difícil, né? Você romper com paradigmas. Mas, quando eu comecei a ter muitas limitações, eu pregava em pé, mas, no fim da noite, eu estava muito dolorida. E aí Deus falou para mim, não é o que você faz em pé ou sentado, é o que você diz que importa, né? Então, se alguém não gosta de me ver sentada, fecha o olho e me escute só. Amém? Existe uma expressão que eu não sei se aqui em Minas é usual, mas eu já ouvi essa expressão em vários estados do Brasil. E eu vou fazer a pergunta se você já ouviu essa expressão aqui. Quem é você na fila do pão? Você já escutou essa expressão? Levanta a mão quem já ouviu. Ó, muitas pessoas já ouviram. Quem é você na fila do pão significa você é tão insignificante, por que você está se mostrando aí? Você não tem muito valor, né? Quem é você? E toda ministração que eu faço, eu tenho que dar um nome para ela quando vai colocar no canal do YouTube. E aí eu pensei, pai, eu já ministrei tantas vezes sobre essa história. Eu não sei nem se boto no YouTube mais, mas eu vou fazer essa pregação de novo para colocar no YouTube. Quem é você na fila do pão? Né? E eu quero contar para você a história de uma mulher, porque o evento é de mulheres, mulheres transformadas. Ontem vimos a história de Ana e vimos que grande transformação que houve na vida dela. De uma mulher estéril para uma mãe de um grande profeta, não é? E Deus faz isso. Deus pega aquilo que não é nada, aquilo que é loucura, aquilo que não é ninguém na fila do pão, para fazer daquela pessoa alguém especial. E não foi à toa que a querida que veio cantar aqui hoje, ela usa exatamente essa ideia, essa ministração. Cansou de ouvir dizer que não era nada, mas que Deus faz realmente a mudança e a diferença. E eu vou contar para você a história de Maria Madalena. Primeiro eu quero ler o texto que está em Lucas capítulo 8, Evangelho de Lucas capítulo 8. Está acontecendo assim. Jesus está indo de aldeia em aldeia, de cidade em cidade. Chegou na casa de um fariseu que convidou ele para jantar. Todos estavam sentados à mesa, banquete pronto, casa cheia, mesa arrumada, casa enfeitada. E Jesus foi convidado. Mas entra uma pessoa que não foi convidada. A gente usa uma expressão, entra de bicão, né? Entra sem ter sido convidado.
E a pessoa que entrou sem ser convidada foi uma mulher pecadora. E essa mulher se joga aos pés de Jesus, chora, enxuga os pés de Jesus com os cabelos, passa um perfume nos pés de Jesus. E ela é criticada pelo fariseu em pensamento. O fariseu não falou. O fariseu pensa, se esse aí soubesse quem ela é, né, não deixaria chegar perto dele. Se ele soubesse que é uma zinha, que é uma qualquer, ele não deixaria tocar nele. Mas Jesus conhece os pensamentos. Deus sabe, antes que você fale, Ele já sabe o que vai sair. Antes que você pense em falar, só pensou mal de alguém, Jesus já sabe. E Jesus responde para aquele homem com uma parábola. Jesus gostava muito de parábolas. Jesus contava histórias aparentemente comuns, triviais, mas que se constituíam em mistérios do reino dos céus. Tinham chaves espirituais. E Jesus fala uma parábola para aquele fariseu. Pensa, o fariseu, quando convida Jesus, não convidou pela grandeza da pessoa de Jesus. Convidou porque queria ter um famoso. Queria ter um famoso dentro de casa, porque seria motivo de orgulho depois. Recebi na minha casa o pregador, aquele que multidões seguem, aquele que faz sinais e maravilhas. É por isso que ele convidou, mas ele não sabia que realmente Jesus tinha a essência do amor, a essência de Deus. E Deus é amor, e Deus é amor. Deus não ama, Ele é amor. Ele ama porque Ele é amor, mas é a natureza dele. E aí, quando o fariseu pensa, se esse aí fosse profeta, quer dizer, duvida que Jesus seja um profeta, então não tem certeza que ele é o Filho de Deus. Convidou porque ele era famoso, repito. Se esse aí fora profeta, ele saberia quem é essa que está encostando nele. Os fariseus eram a alta estirpe religiosa. Discriminavam todas as pessoas que não fossem de alto nível. E Jesus responde para aquele fariseu. Tinha 2 devedores que devia para um homem. Um devia um pouquinho e outro devia muito. E ele perdoou ambos, perdoou os 2. Quem você acha que tem que ser mais agradecido? Quem teve um grande perdão ou um perdão de pequena coisa? E o fariseu diz, não, quem tinha necessidade de um grande perdão, quem tinha uma grande dívida. E Jesus fala para ele, pois é, eu entrei na sua casa, você não me beijou, você não me lavou os pés, você não tocou em mim. E essa mulher, que tinha muitos pecados, tocou em mim. E quando Jesus fala isso para aquele fariseu, Jesus fala, olha, todos pecam, todos, não há um só que não peque. Só por nascer já tem pecado. Em Adão, todos pecaram. Todos foram destituídos da glória de Deus. O DNA de Deus foi dado ao primeiro homem formado por ele. Ele era semelhante a Deus, mas não era semelhante só ao Pai. Era semelhante ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Porque a palavra que eu disse ontem para você, por que você precisa orar, por que você precisa chegar ao trono da graça, porque você tem o domínio, você tem a gestão da terra. E o que você quer na terra, você tem que pedir para o céu. Até para Jesus entrar, você tem que pedir. Porque Deus trabalha dentro de leis. E pela lei espiritual de domínio, o domínio da terra é do homem. Então, Jesus está dizendo para aquele homem, olha, todos pecaram. Em Adão todos pecaram. E todos foram destituídos da glória de Deus. Destituído? Como assim? Você é destituído de alguma coisa que você tem. Senão, não é destituição. Então, o homem tinha a glória de Deus. E ele não tinha só do Pai, ele tinha do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque a palavra de Deus diz lá em Gênesis, na hora que fala de domínio, Gênesis 1, 26, também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Não está escrito também, disse Deus, farei o homem conforme a minha imagem. Não é a primeira pessoa do singular. Façamos o homem conforme a nossa imagem, a nossa imagem, a nossa imagem,
e a nossa semelhança. Pai, Filho e Espírito Santo juntos na feitura do homem. Então, a natureza do homem original era perfeita, semelhante ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Aquele homem tinha a glória de Deus, o DNA de Deus. Porque em Adão todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus. Então, o pecado entrou na natureza humana. O DNA do homem mudou, era DNA de filho de Deus. A Bíblia fala no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 3, quando fala da genealogia de Jesus, aqueles textos enjoados que a gente não gosta de ler, mas tem que ler, porque a Bíblia toda traz revelação. Em Lucas 3, a partir do versículo 23, está escrito: era Jesus filho de José, José filho de Eli, Eli filho de Matate, mas não é isso que eu quero dizer. Fala da genealogia até chegar em Adão, filho de Deus. Jesus, filho de José, José, filho de Eli, Eli, filho de Levi, Levi, filho de Matate. Quando chega em 38, Lucas 3, 38, Adão, filho de Deus. A árvore genealógica do homem, ela vai até Adão. E Adão foi formado para ser filho de Deus. Se você conseguisse fazer uma árvore genealógica sua, você ia chegar em Adão. Todos nós temos um DNA adâmico, todos nós. Porque todos nós fomos formados em Adão. Por isso que em Adão todos pecaram. Por isso que em Adão todos foram destituídos da glória de Deus. Porque o pecado de Adão levou ele à morte. E a morte é a separação de Deus. A morte é a perda do DNA de Deus. E daí todo homem e toda mulher, nascido de homem e de mulher, nasce com um DNA de pecado. Por isso que a Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Filho para salvar o mundo. Porque o mundo estava perdido. O mundo já está condenado. Em João 3,16, quando fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Filho para salvar o mundo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, o texto de João 3 continua dizendo: ele não veio para julgar o mundo. O mundo já está julgado e condenado. Ele veio para salvar o mundo, para salvar o homem. Por isso que quando ele ressuscita dentre os mortos, ele diz o que chamamos de grande comissão: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, criatura. Criatura não é filho de Deus. Criatura foi formado à imagem e semelhança de Deus, tinha o DNA de Deus, mas perdeu, foi destituído da glória de Deus por causa do pecado. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. A criatura está perdida, precisa de salvação. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado, vai continuar sendo criatura, não vai ser filho de Deus. E quem é filho de Deus? Quem recebe Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Ou ele veio para os seus não receberam, tantos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Então, o mundo inteiro é amado por Deus? Sim. É formado por criaturas, amadas por Deus. Recebem a oferta, Jesus está à porta e diz: eu estou à porta e bato. Se recebe, se deixa entrar, se entrega a vida, se recebe o sacrifício, vai se tornar filho de Deus. E aí sim, aí deixa de ser só criatura. Mas se não se entregar a Jesus, é uma criatura amada por Deus, condenada à morte eterna. Então, Jesus estava, de certa forma, dizendo tudo isso para o fariseu. Ele estava dizendo: olha, os dois têm pecado, você e essa mulher. Não é só ela que tem. Agora, ela é grata pelo perdão. Ela é grata. E você está aí de nariz em pé, julgando e condenando uma pecadora. Mas por que eu estou contando a história? Porque o que eu quero te contar de Maria Madalena, no capítulo 8, aconteceu depois disso. Depois do quê? Depois do que eu te contei. Depois do que eu acabei de te contar. Que ele vai para um banquete, como convidado especial, entra uma mulher que não foi convidada, entrona, mas aquela mulher entra agradecida, porque teve um grande perdão dele.
Então, depois disso, capítulo 8 de Lucas, andava Jesus, aconteceu, depois disso, que andava Jesus de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com os seus bens. Mateus, Marcos, Lucas e João. Lucas é o único que conta que na caravana de Jesus tinha mulheres. É o único. Os outros falam de multidões, falam de seguidores. Jesus tinha muitos discípulos. Discípulo é aquele que queria ouvir o mestre. O mestre ensina e os discípulos aprendem. Jesus tinha 12 apóstolos. 12. Dos 12, 3 eram mais chegados. Pedro, Tiago e João. Mas, além dos 12 apóstolos, ele tinha muitas mulheres na caravana dele. Muitas mulheres. A palavra de Deus não tem letra inútil, nem palavra desnecessária. Eu já escrevi 20 livros. Alguns sozinhas, outros com o pastor Otto. Tem livro nosso que já é best-seller, já vendeu mais de 5.000 exemplares. Todos eles estão disponíveis no meu site, pastorataniatereza.com. Se você quiser comprar um livro, você tem como comprar. Então, eu sei o que eu vou te dizer. Quem já escreveu 20 livros sabe como escrever um livro. Nós temos uma ideia na mente, temos um conceito para ensinar. E para que a pessoa aprenda, a gente usa uma linguagem acessível à pessoa. A gente cria figuras de linguagem para impactar e entrar a nossa ideia na ideia dela, pela leitura. Por quê? Porque a palavra é diferente. Eu pregar para você é diferente de eu escrever para você. A Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir. Ouvir não é pelo ler. Não é pelo ler. É pelo ouvir a palavra de Deus. E, quando você lê, você está dando atenção também. Mas, quando você está ouvindo, há uma forma mais especial de entrar na sua mente. Então, eu sei, quando eu escrevo, que eu preciso atrair o leitor de uma maneira especial, para ele entender a revelação espiritual que Deus está me dando e que, pela palavra, seria mais fácil ensinar. E aí eu coloco sinônimos, adjetivos e figuras de linguagem. Mas Deus não é assim. A palavra de Deus tem 2 formas de você entender. A primeira é o logos, é a escrita, é o que é lido aqui diante do povo. É a escrita. E a segunda é o rema, que é a revelação que está inserida na palavra. Na revelação, você vai compreender o sentido espiritual do rema, do logos, da letra. Quando a Bíblia fala que a letra mata e o espírito vivifica, porque o exemplo disso são os fariseus. Os fariseus conheciam tudo das Escrituras. Eles conheciam tudo dos pergaminhos, tudo das profecias. Os fariseus liam que Jesus nasceria de uma virgem. A virgem conceberá, dará à luz um filho. Os fariseus leram Isaías todinho. É o profeta mais amado dos fariseus. Isaías, ela leu Isaías 40 aqui. Se você continuar Isaías 40 ele fala da grandeza dele, do poder dele. Isaías 41, ele afronta os ídolos. Ele fala para os ídolos, vocês não são nada. Ele desafia os ídolos, ele fala, olha, vocês são capazes de profetizar? Ídolos, vocês são capazes de prever o futuro? Vocês são capazes de anunciar alguma coisa que vai acontecer? Então anuncie, eu quero ver se vai acontecer. Ou então me conte o que vocês já anunciaram que aconteceu, para eu saber que vocês são deuses mesmo. Porque Deus é onisciente. Deus sabe o presente, o passado e o futuro. Depois, Isaías 42, ele fala das 2 vindas do Messias. Vai vir como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, vai vir manso, não vai esmagar a cana quebrada, não vai apagar a torcida que fumega, mas depois, no mesmo texto, ele fala, voltará, sairá como um valente, despertará o seu zelo como homem de guerra. É o livro que tem todas as profecias a respeito do Messias. Poucas outras escritas de profetas
tem profecia sobre o Messias. E eles liam profecia. E um dia eles estavam dentro da sinagoga. Lucas conta isso, capítulo 4 de Lucas. Ele foi ensinar na sinagoga, em Nazaré, onde ele foi criado. E ele fala que ele é o Messias. Ele lê o texto de Isaías 61. O Espírito está sobre mim, me ungiu para isso, para isso, para isso. E ele lê e ele fala, hoje se cumpriu a Escritura, ou seja, eu sou o cara, eu sou esse que vocês estão lendo. Eu sou esse que vocês estão lendo. Mas naquele dia os fariseus quiseram jogá-lo de um despenhadeiro. Na última vez que estivemos em Israel, fomos ver o despenhadeiro. É um precipício, é morte certa. Como assim? Ele fala, eu sou o Messias? E eles liam esperando o Messias e não entenderam que o Messias estava na frente deles. Por quê? Porque letra não revela nada. Só o Espírito revela. Diga para quem está do teu lado, a letra não revela nada. Só conta a história. Mas o Espírito revela tudo. Vamos dar um aplauso para o Espírito Santo? Então, você lendo esse texto, é só uma narrativa. Na caravana de Jesus, de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, tinha 12 homens. Está falando de números, quantidade. 12 iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos imundos e de enfermidades. Além dos 12, algumas, não fala quantas, algumas, não é um número tão grande. Algumas mulheres que foram curadas de enfermidades e de espíritos imundos. Dessas algumas, está citada só uma, Maria Madalena. Eu creio que Lucas cita Maria Madalena porque era a mais endemoniada. Tinha muitas endemoniadas, mas essa daqui tinha 7 demônios. E Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, uma mulher importante. Não sei se você sabe o que é um procurador. Um procurador é o gestor jurídico de um município, o procurador do município. Herodes era tetrarca da Galileia, era o procurador de um estado. Galileia era correspondente a um estado, uma província. E eu, quando aposentei da magistratura, que eu fui juíza, funcionando 10 anos, a minha história profissional é de professora, 8 anos, de funcionária do Banco Central do Brasil, onde eu cheguei até a carreira de advogada, 12 anos. E aí eu levei 20 anos de serviço público, quando eu passei no concurso para juíza, e eu pude aposentar com 10 anos de funcionamento como juíza, que completou os 30 anos, como era no tempo passado. Então, quando eu me aposentei, eu fui procuradora-geral do município de Resende. É um cargo de função comissionada. Eu fui convidada pelo prefeito, porque tinha conhecimento jurídico, porque sabia de leis. E eu tinha um compromisso com aquele prefeito, porque eu preguei para ele era judeu e se converteu pela nossa pregação. Aí eu tinha um compromisso de trabalhar com ele na prefeitura. Um procurador é um homem muito importante no município. Não tem uma lei que sai que não passe primeiro pelo crivo de um procurador. Não tem um decreto municipal, não tem um contrato que o prefeito assine, não tem nada, uma portaria que ele assine que não passa pelo procurador para ter o crivo da lei. Então, Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, era uma mulher muito importante. Era uma mulher da alta estirpe da sociedade. E Susana é uma mulher comum. Cita uma muito importante, cita uma simples, não fala quem era Susana, mas, e muitas outras, muitas, é mais do que algumas. Se eu falar, tem algumas mulheres com o cabelo preso, você vai ficar procurando. Tem a pastora Tânia, tem a outra que está ali sentadinha, que estava no louvor, tem mais uma outra ali. Algumas são poucas. Agora, tem muitas mulheres de cabelo solto. É bem mais do que algumas. Então, eu posso dizer para você que pelo número, porque aqui está falando de número, quantidade. 12 homens, algumas poucas mulheres, que foram curadas de enfermidade, foram libertas, e que passaram a seguir Jesus, e muitas
que não estavam porque foram libertas e nem porque foram curadas, mas estavam servindo ao Senhor, serviam ao Senhor. Então, eu estou falando de números, e você vai repetir comigo isso para entrar na sua cabeça, o que eu quero que entre. Diga assim: na caravana de Jesus, tinha 12 homens. Repita, 12 homens. Mais uma vez, 12 homens. E diz: tinha algumas mulheres que foram libertas e curadas. Diga: tinha 12 homens e algumas mulheres que foram libertas e curadas. E diga: e muitas, e muitas, e muitas mulheres que serviam a Jesus. Então, na caravana de Jesus tinha mais mulher do que homem. Só que pela discriminação com as mulheres. Só pela cultura daquele tempo. O único que fala delas é Lucas. O resto ficou de boca fechada. Mas não precisa mais do que ele para me contar toda a verdade. E dessas muitas mulheres que seguiram a Jesus, eu quero escolher Maria Madalena. Maria Madalena aparece na Bíblia como aquela da qual saíram 7 demônios. É assim que ela aparece. Ela aparece entrando na caravana de Jesus porque foi liberta. E, com certeza, descobriu que o melhor lugar do mundo era junto com ele. O quanto essa mulher deve ter apanhado na mão do cão. Eu não sei se você me conhece, se alguém já me conhecia antes de estar aqui comigo. Se não me conhece, levanta a mão. Eu quero saber quem não me conhece. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pessoas. Muito bem. Então, eu vou me apresentar para vocês 10. Eu sou pastora Tânia Tereza, eu tenho 76 anos, eu nasci na cidade de Aquidauana, Mato Grosso do Sul. Eu me converti aos 14 anos. Quem me apresentou o Evangelho foi o meu marido, o pastor Otto. Apresentou o Evangelho para mim no pior momento da minha vida. Eu estava à beira da morte. 4 dias antes eu tentei me matar e tentei matar o meu pai. Eu não consegui me matar o meu pai, eu tentei me matar. E 4 dias depois foi que eu conheci esse homem de Deus, que chegou na minha vida e trouxe boas novas de salvação. E a partir dali começou a mudar a minha história. Quando Jesus entrou, começou a mudar a história. Nos casamos, temos 2 filhos, 6 netos, 3 bisnetos. E eu passei muitos anos da minha vida escutando tanta bobagem. Satanás trabalha usando pessoas na terra. Jesus, o Deus Todo-Poderoso, trabalha usando pessoas. É pela instrumentalidade de pessoas que Deus trabalha. É pela instrumentalidade de pessoas que Deus opera na terra. Por quê? Porque os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Os homens são instrumentos de Deus na terra. Se você prestar atenção, você vai ver que está escrito na Bíblia assim: pela instrumentalidade de Paulo, Deus fazia tal coisa. Pela instrumentalidade de Pedro, Deus fazia tais coisas. Ele usa homens, mulheres na terra. E aí, Deus, quando eu já estava prestes... Não, eu vou contar ainda a parte profissional. Quando eu casei, eu escutei muita besteira na minha vida quando era solteira. Você não vai dar para nada, você não vale nada, você é porca, você é estabanada, enfim, e burra. Enfim, o diabo usou muita gente, mas muita gente ao meu redor para me maltratar. E se você quiser conhecer a história toda, está no meu canal do YouTube, que hoje já tem mais de 62 milhões de visualizações. E lá tem um vídeo que chama Do Lixão de Aquidauana para o Mundo. Do Lixão de Aquidauana para o Mundo é a minha história, é o meu testemunho. E aí eu comecei a ouvir do meu marido, o pastor Otto: você não é burra não, Tânia, você é muito inteligente. Você tem uma memória brilhante, Tânia. Tânia, você precisa estudar. Você precisa estudar. E eu voltei para a escola, eu tinha parado de estudar. Terminei o ginásio, naquele tempo o ensino fundamental era ginásio, depois eu fiz o normal, fui ser professora, depois eu
passei num concurso público para o Banco Central do Brasil, e depois eu fui desafiada a fazer um concurso para juíza, e passei. E eu já era avó, eu já tinha neto nascido quando eu passei no concurso para juíza, porque eu comecei a descobrir que eu era quem dizia Deus que eu era, e não o que dizem os homens que eu sou. E foi a palavra de Deus dita pelo meu marido, que foi me instruindo na verdade, e a mentira foi se afastando. E aí, quando Deus nos chama para o ministério, nós dois, Ele nos chama para o ministério de cura e libertação. Se você entrar no meu canal do YouTube, que tem mais de 600 vídeos, a grande maioria deles, 99,9%, é sobre cura e libertação. É para falar de libertação, é para falar de heranças espirituais, é para falar de autoridade espiritual. E hoje nós temos cursos, seminários. Tem um seminário presencial chamado SILC, Seminário Intensivo Internacional de Libertação e Cura. 5 dias imersos na Palavra de Deus, com atendimento individual. Temos uma equipe de mais de 100 pastores que andam conosco e que trabalham conosco nesse ministério de cura e libertação. Mas tem também o SILC online, onde pessoas que não podem fazer presencialmente, não podem ficar 5 dias fora da sua casa, deixando crianças pequenas, pais idosos, podem fazer online em casa. E o SILC presencial, a edição de número 107, que já fizemos então 106 vezes, vai começar segunda-feira que vem agora, numa cidade do interior de São Paulo. Não tem mais vaga, todo o SILC fica gente do lado de fora, fila de gente de espera, porque tem muita gente precisando de cura e libertação. Aí, eu vou dizer para você, pela experiência de conversão, pela experiência de cursos de cura e libertação, eu posso imaginar a vida de uma mulher com 7 demônios. Porque quando chega uma com um demônio, o estrago é grande na vida dela. Porque Satanás tem um ruído aí que está aparecendo agora, no som. Energia, tá bem, ok. Eu achei que era algum celular vibrando aí. Um demônio mata, rouba e destrói. A Bíblia diz que o Senhor Jesus fala em João 10:10. O ladrão não vem senão somente para matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E o ladrão é Satanás. E Satanás é o comandante do império das trevas. E o que o comandante faz, os soldados todos fazem. Todos os demônios matam, roubam e destroem. O ladrão não vem senão somente para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E quando a pessoa tem uma vida marcada por morte, roubo, destruição, não é azar como ela pensa. Ou, eu acho que eu sou uma azarada. Não é. É ação das trevas. E se uma pessoa tem bênção, é a ação da luz. Jesus vem para dar vida e vida em abundância. Vida em abundância é saúde, é paz, é alegria, é provisão financeira, é longevidade, é tudebom.com. E Jesus é o autor disso. É o príncipe da luz. É aquele que vem e governa na luz, é que vem para abençoar os homens. Então, tem 2 situações diferenciadas. Morte, roubo e destruição. A fonte é trevas. Vida em abundância. A fonte é luz. Mas, pastora, não é Deus me provando? Está acontecendo tanta coisa ruim comigo. Hoje mesmo, antes de vir para cá, abri o WhatsApp, cheio de mulher pedindo ajuda, cheio de famílias pedindo ajuda. Pastora, será que não é a vontade de Deus? Não, não é. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Deus fala, eu é que sei os pensamentos que tenho a seu respeito, pensamentos de paz e não de mal. Deus fala, os meus caminhos são melhores do que os seus. Deus é bom o tempo todo. E quando você tem morte, roubo e destruição, eu quero que você olhe para o livro de Jó. Deus colocou o livro de Jó na Bíblia como exemplo, para que nós víssemos como o mundo espiritual das trevas pode tocar no mundo natural e matar, roubar e destruir na vida de um homem.
Destruiu os filhos de Jó, destruiu os bens de Jó, destruiu a saúde de Jó. Só não tocou na vida de Jó porque Deus não permitiu. E Jó não fez nada errado. Deus deixou acontecer isso para que eu e você soubéssemos o que o mundo espiritual pode fazer no mundo natural. Até onde o diabo pode agir na vida de uma pessoa. É um livro didático, é um exemplo que Deus deixou para nós. Depois Deus deu a Jó o dobro. Por quê? Porque Jó foi uma cobaia para que eu e você aprendêssemos o que o mundo espiritual faz: mata, rouba e destrói. Então, quando uma pessoa chega e conta morte, roubo e destruição, eu já sei a fonte. A fonte é trevas. E muitas pessoas chegam nos seminários que fazemos com tudo errado na vida dela. Tudo. Você sabe que existe uma palavra que é muito usada no hebraico, shalom, shalom, paz. Mas o shalom tem um significado espiritual. Shalom não é só paz. E nós acabamos de receber cumprimentos aqui, a paz do Senhor, eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Paz, shalom, sabe o que é shalom? Nada quebrado, nada partido, nada fora do lugar. É vida plena, é vida abundante. É a vida que Jesus quer dar para nós. Enterrar filhos não é vida abundante. Os filhos é que têm que enterrar os pais. Filhos e filhas na prostituição não é vida abundante. Vida abundante é gerar filhos para ter uma genealogia bendita na terra. Então, os sinais de que as trevas estão agindo são muito claros na humanidade. E aí Deus nos deu esse ministério de cura e libertação para cuidar de pessoas que estão na igreja, crentes, que precisam de libertação. Como assim, pastora? Crente precisa de libertação? Precisa. Só tem libertação para crente, querido. Só. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E só tem o Filho que entregou a vida. E conhecereis a verdade vos libertará. E a verdade é o Filho, e a verdade é a palavra. Então, libertação é para crente, sim. Agora teremos um CIO que começa segunda-feira, mais de 200 pessoas que vão buscar libertação. E crentes, pastores vão. Homens e mulheres de Deus que vêm pelos vídeos que eu tenho no YouTube, que não têm vida abundante, que precisa de libertação. E aí eu posso dizer para você, com experiência, de carteirinha, que uma mulher com 7 demônios era a maior encrenca que você pode imaginar. Eu vou te contar a história de uma mulher com um demônio, para você ter uma ideia como é que era essa mulher. E eu conto isso em vários vídeos meus, e eu uso sempre a mesma figura. O nome dela era Regina. Regina era funcionária de uma empresa do meu genro. O meu genro, no Rio de Janeiro, tinha uma empresa, e essa empresa tinha uma secretária que chamava Regina. Era uma fundição. A secretária era uma moça bonita, bem estudada, mas tinha uma vida infernal. Regina tinha esterilidade, Regina tinha depressão. Depressão pode ser do corpo, da alma e do espírito, eu falei ontem para você. A depressão da Regina era espiritual, era demônios. Regina tinha um comportamento irracional. Regina não tinha domínio próprio, ela não tinha o Espírito Santo. Quem não tem o Espírito Santo não tem domínio próprio, tem um demônio próprio. Ou você tem domínio próprio, ou você tem demônio próprio, sabia? É mais ou menos assim. Regina, quando brigava com o marido, a vizinhança inteira escutava. Regina e o marido chamava Geraldo, era quebra-quebra na casa. Voava prato pela janela, rebentava a cadeira, quebrava espelho. Tinha que chamar a polícia. Regina, o marido dela era funcionário, alto funcionário dos Correios e Telégrafos no Rio de Janeiro. Era um dos diretores, ganhava muito bem. Regina ganhava muito bem, não tinha dinheiro para nada. Era como um saquetel furado, como diz a Bíblia. Não tinha um apartamento, não tinha um carro, morava mal para caramba numa kitnet. E assim era a vida da Regina. E Geraldo vivia doente, tendo cólicas renais. Geraldo tinha crises nos rins insuportáveis, dores insuportáveis. Mas fazia todos os exames e não dava nada. Quando você tem uma dor
que não aparece na radiografia, na tomografia, na ultrassonografia, tudo que é FIA que existe, é espiritual, corre atrás. Ela não é física, ela é espiritual. E assim era a dor do Geraldo. Geraldo, em pleno trabalho, passava mal de dor, desmaiava de dor, leva para o hospital, não tem outra coisa a fazer, a não ser ficar lá no pronto-socorro tomando soro com remédio de dor na veia, até morfina para passar dor. 3, 4 dias depois, Geraldo voltava para o trabalho, mas não tem nada para fazer, não tem pedra, não tem malformação, só tem dor, 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 dor. E aí? E aí vai tocando a vida, volta e meia está internado, volta e meia está internado. E um dia meu genro me liga, eu moro na cidade de Resende, e a fundição era no Rio. E ele me liga, e ele fala, minha sogra, Regina precisa muito de entregar a vida para Jesus. Regina está passando por isso, 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 isso. A hora que a senhora vier ao Rio, dá uma chegada aqui, conversa com ela, apresenta Jesus para ela, a senhora tem um jeitinho para isso. E eu fui. Regina tinha sido, no passado, ela não foi mãe de santo, ela era filha de santo, incorporável, fazia parte do povo do terreiro. As pessoas pensam que basta largar o demônio que está livre dele. Não, ele não larga. É preciso fechar as portas que foram abertas para ele entrar. As portas que foram abertas, ele entra com força. Mas se não fecha, ele continua lá. Mesmo a pessoa não querendo mais. E Regina conta que largou, que não tinha mais ligação com trevas, mas não toma a posição de entregar a vida para Jesus. Não tem outra zona, só tem essas 2 zonas no mundo espiritual. Só tem luz e trevas. Só está debaixo da cobertura do diabo ou está debaixo da cobertura de Jesus, não tem meio termo. Jesus fala, quem não é comigo é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Então, Regina, não basta que você não vai lá, você precisa vir para cá. Eu não vou nem orar por você. Porque a Bíblia fala, Regina, que se eu expulsar esse ser espiritual que está fazendo tudo isso com você, e você não entregar a sua vida para Jesus, ele vai voltar e vai trazer mais 7. E o seu estado vai ficar pior. Está ruim, vai ficar pior. Vai ficar muito pior, porque aí são 8 demônios fazendo encrenca na sua vida. Então é melhor ficar com esse demôniozinho de estimação que você já tem aí. 15 anos com ele, fica com ele então. Mas Regina não quis entregar a vida para Jesus. Eu falei, então tá bom, não vou orar com você, vou pedir a Deus apenas que o Espírito Santo te convença do pecado, da justiça e do juízo. E o dia que isso acontecer, você me procura. Não demorou muito. Eu falo que quando você chega para uma pessoa que tem um demônio, você futuca o demônio, porque eu futuquei com toda clareza ali naquela hora, falando para ela que não era azar, que não era coincidência tanta coisa, que era ação do demônio, que ela serviu um dia, que agora estava ali fazendo toda a maldade, porque tinha uma porta aberta. Com certeza, o demônio pensou, eu vou matar logo ela, porque essa mulher ainda vai voltar e vai ganhar o meu cavalo para Jesus. Olha que absurdo. O demônio chama de meu cavalo. O Senhor chama de minha filha. Olha a diferença. Olha a diferença que é, não é? Mas a cegueira espiritual impede que a pessoa veja isso. E aí, ela subiu num prédio de 18 andares no Rio de Janeiro para se matar. Ela só não se matou porque o elevador, no hall dos elevadores, ficava em frente à janela, que ela se debruçou para se jogar lá de cima. Regina sai do elevador, vai para a janela, mas tinha 2 elevadores. Quando o outro abre a porta, uma pessoa viu, chegou e puxou ela de volta. E quando puxou ela de volta, o demônio saiu dela. O demônio entrou nela, lá na casa dela, em frente à Central do Brasil. E levou ela até o prédio da Avenida Rio Branco, Presidente Vargas, um prédio alto, fez ela entrar no elevador, apertar o botão do elevador, subir o elevador, chegar na janela, tudo isso o demônio fez com ela. Mas na hora que ia matá-la, ela foi socorrida e ele saiu. Quando ele saiu, é que ela viu que ela estava lá. Porque até lá, ela foi possessa. E aí, o que eu estou fazendo aqui? O que eu fiz? Aí a pessoa contou. Você estava debruçada nessa janela, você ia se matar. É isso que aconteceu com você. Regina se lembrou, porque eu falei para ela,
Agora só falta ele te matar, porque o resto ele já tocou. Ele está destruindo sua saúde, ele está destruindo seu casamento, ele está tirando de você tudo, ele está roubando você tudo. Você vai esperar ele te matar para vir para Jesus, largar essa dúvida, essa incredulidade tua? Quando o homem falou que ela ia se matar, ela se lembrou das minhas palavras, chegou na fábrica naquele dia, falou para o meu genro: eu quero entregar minha vida para Jesus, eu quero conversar com a pastora Tânia. Aí ele me ligou: sogrinha, Regina quer conversar com a senhora, quer entregar a vida para Jesus, quer passar pela libertação. Eu falei: ela tem que vir a Resende agora, não sou eu que irei ao Rio de Janeiro. Se ela quer mesmo, ela vai dar prova disso. Ela vai vir para Resende. Hoje tem um culto. Tinha um culto que eu ia pregar naquele culto. E eu falei: fala para ela pegar o primeiro ônibus que ela puder, vai chegar tempo de pegar o culto. E foi assim. Já tinha começado a ministrar a palavra quando eu vi entrar pela porta, como essa porta aqui, a Regina e o marido. Regina estava com a mochilinha jeans nas costas, até hoje eu me lembro da entradinha deles. E aí tinha lugar na frente, eu fiz sinal, mandei sentar na frente. E preguei. Terminei de pregar e a pregação era sempre sobre libertação. Quando eu terminei de pregar, eu falei: agora quem precisa de uma oração, vem aqui à frente. E vieram os dois. Aliás, veio só a Regina. Geraldo ficou sentado. E quando eu comecei a orar, o demônio manifestou na Regina. A nossa igreja era tradicional. Igreja Batista tradicional. Normalmente, a gente levava a pessoa para orar numa salinha separada, porque os batistas morriam de medo dos demônios. Então vamos fazer num lugar mais fechadinho, né, para não assustar esse povo tão abençoado de Deus. Mas aquele dia não deu tempo. A Regina ficou possessa na frente da igreja, todo mundo viu. E o demônio já chega gritando, porque gosta de fazer espetáculo, né? Gosta, ele quer ter um público para fazer o espetáculo dele. Até diante de Jesus ele gritava, e aí ele grita ali, e ordenei o silêncio, ordenei a saída, e o demônio saiu. E quando o demônio saiu, o púlpito era bem alto assim. Eu olhei do alto e falei: Regina, olha para mim. Eu sabia tudo o que estava acontecendo com ela. Eu falei: já tivemos uma conversa. Não tivemos? Sim. Então, você não ficou numa vertigem, você não perdeu os sentidos. Não pense que o que aconteceu com você foi dar uma desmaiada. O que aconteceu com você foi um demônio dentro de você, que tomou a sua mente, tomou a sua boca, falava pela sua boca, gritava pela sua boca. Mas ele saiu. Por que ele saiu? Porque a igreja tem autoridade para expulsar. A ordem foi que ele saísse. Ele saiu. E sabe onde ele está? Ele está lá fora te esperando. Se você sair daqui sem Jesus, ele vai te pegar. E tem 8 que ele já juntou lá com ele para te pegar. E agora você decide, você quer Jesus ou não quer? Por livre e espontânea pressão, Regina entregou a vida para Jesus. Na verdade, ela já foi para Resende com o coração pronto, não é? E aí pegamos a Regina, levamos para um lugar, acompanhamos ela. A Regina tinha que voltar para o Rio de Janeiro. Agora vamos arrumar uma igreja no Rio de Janeiro para a Regina que entende de libertação, que vai poder acompanhar o passo a passo dela. Conseguimos uma igreja metodista, falava de vez em quando com o pastor. Eu sabia tudo sobre a Regina. A Igreja Batista Central de Resende só viu aquele dia a Regina possessa, o demônio saindo, eu ameaçando a Regina para não sair dali sem Jesus. Só isso que a Igreja Batista Central de Resende viu. Não sabia de mais nada, mas eu sabia de tudo, porque eu vinha acompanhando pelo telefone. 7 meses depois, eu falei: Regina, agora você vai voltar para Resende e você vai dar o seu testemunho diante da igreja. Porque a igreja viu o que aconteceu quando o demônio queria te matar. Agora a igreja precisa saber o que aconteceu depois da saída do demônio. E eu contar vai ser uma coisa, mas você contar vai ser outra coisa. E Regina topou. Regina foi. E aí ela contou, lá no púlpito da Igreja Batista Central de Resende. Ela nunca mais teve depressão. Ela tomava remédio tarja preta. Nunca mais teve depressão. Regina, no mês seguinte, entrou num consórcio de carro e o carro foi sorteado para ela antes de qualquer pessoa.
Regina e o marido conseguiram comprar um imóvel financiado, eles tinham boa renda, e eles estavam já morando na casinha deles, e já estavam com o carrinho deles. Regina e o Geraldo começaram a se entender, eles estavam para se separar. A vida deles começou a ter harmonia, começou a viver em paz. E Geraldo nunca mais teve cólica renal, nunca mais. E aí você pode perguntar, por que Geraldo tinha cólica renal se a endemoniada era Regina? Porque o demônio passa de uma pessoa para outra no ato sexual. Por isso que Paulo fala que o homem não pode se unir com a prostituta, porque é uma só carne. E é uma só carne, é um só corpo, e é um só corpo, e é o corpo que era usado pelo demônio. O demônio não podia ficar muito tempo no corpo do Geraldo, mas ia e voltava. Camisinha segura AIDS, mas não segura demônio, mulheres. Repete comigo, camisinha segura AIDS, mas não segura demônio. Aí o cara vai com a prostituta, faz com camisinha, pensa que está resolvida a vida dele. Mas não sabe a renca de demônio que passou para ele. Vocês que são jovens podem dizer ai, ai, ai? Fala, ai, ai, ai. Isso. Geraldo nunca mais teve cólica renal. E a última bênção, Regina não precisou contar, porque a igreja inteira viu, Regina estava grávida de 7 meses. Regina chegou e engravidou. O demônio saiu, tirou a mão do corpo dela, a morte saiu, ele não conseguia matar ela, mas matava os bebês que eram gerados, e muita mulher perde filho por causa disso. Então, Regina só tinha um demônio. Agora, imagine se tivesse 7. Por isso que eu posso imaginar a vida de Maria Madalena, encrenca pura, encrenca pura. Devia ser desbocada, devia ser imunda, devia ser prostituta, devia ser, sei lá, tudoderuim.com. Mas ela encontra Jesus. Ela entra para a caravana de Jesus e a vida de Maria Madalena começa a fazer diferente. Essas mulheres seguiram a Jesus por todo o caminhar de Jesus. O Evangelho de Lucas, que é o único que fala, conta que as mulheres que seguiram Jesus desde a Galileia estiveram na hora da crucificação. As mulheres que seguiram Jesus desde a Galileia acompanharam o corpo até o sepulcro. Tudo isso elas andaram com Jesus. Todo o tempo elas andaram com Jesus. Todo o tempo. Você vai conferir depois, o Evangelho de Lucas conta isso no final do Evangelho. Agora Jesus morreu. Está morto. E eu quero mudar para o Evangelho de João, para ler para você o que eu vou ler agora. João capítulo 20. Está escrito assim: no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo, a quem Jesus amava. E disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam muito juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro. E, abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo-o, chegou, entrou no sepulcro, e ele também viu os lençóis. E o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, que estava com os lençóis, mas deixado no lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos, e voltaram os discípulos outra vez para casa. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo, e viu 2 anjos, vestidos de branco, sentados, onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então, eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? Ela respondeu: porque levaram meu Senhor, e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. E perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor,
se tu o tiraste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus, Maria. E ela, voltando-se, lhe disse em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos. E diz-lhes, subo para meu Pai, vosso Pai, e para meu Deus, vosso Deus. Então, saiu Maria Madalena anunciando aos discípulos, vi o Senhor, e contava que ele lhe dissera essas coisas. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas onde estavam os discípulos, com medo de Jesus, veio Jesus e pôs-se no meio com medo dos judeus, veio Jesus e pôs-se no meio deles, e disse-lhes, paz seja convosco. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E, havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, serão perdoados. E se lhes retiverdes, serão retidos. Vamos lá. Essa é a letra. Vamos para o remo agora. Vamos para a interpretação com a revelação. Por que está escrito, no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro? Eu disse que na Bíblia não tem letra inútil nem palavra desnecessária. Tudo que está é para te ensinar alguma coisa e para te revelar alguma coisa. As mulheres, depois que Jesus foi tirado da cruz, depois que foi levado para o sepulcro, sexta-feira, tiveram que se recolher. É o Shabbat Shalom, é o descanso, é o sábado do judeu. Tem que ficar dentro de casa, não pode sair, mulheres não podem sair. Na tradição daquele tempo, que mulheres não eram nem contadas, quando conta, por exemplo, a multiplicação dos pães e peixes, 8.000 homens, fora mulheres e crianças, não conta quantas mulheres. As mulheres tinham que ficar em casa. Maria Madalena seguiu Jesus 3 anos. Todo o tempo está escrito que os 3 anos as mulheres que começaram na Galiléia seguiram Jesus. E agora Jesus está morto e Maria Madalena está em casa e não pode sair nem para ir no túmulo. Maria Madalena não aguentou esperar o dia amanhecer. Madrugada sendo ainda escuro. Por que está escrito sendo escuro? Porque o Shabá, o dia do descanso, só termina quando o sol nasce, no domingo. Começa quando o sol se põe no sábado e termina quando o sol nasce no domingo. Ela nem esperou o sol nascer. Ansiedade, medo. Cadê aquele que me livrou dos demônios? Cadê aquele que me tirou 7 demônios? Aonde ele está? Eu quero ver o meu Senhor, eu não posso ficar sem ele. Eu não posso ficar sem ele. Maria Madalena foi ainda escuro, madrugada. E quando ela chegou, ela viu que a pedra estava revolvida. Se você já esteve em Israel, os túmulos são encavados numa rocha. Fazem um buraco dentro da rocha. E lá dentro da rocha tem uma pedra, como uma cama. Uma pedra achatada, onde depositam um morto. E aí rola a pedra que vai tampar a entrada do túmulo. Uma pedra redonda é colocada na boca do túmulo. Uma pedra chata é colocado o corpo. Maria Madalena chegou e viu que a pedra da porta tinha sido retirada. Ela olhou lá dentro e não viu o corpo. É muito pequenininho, você vê tudo que está lá dentro. Tira a pedra, olha lá dentro, não tem corpo. Ela entrou em pânico. Levaram o meu Senhor, levaram o meu Senhor. Levaram o meu Senhor, ela corre e vai falar para os discípulos, tiraram do sepulcro e não sabemos onde o puseram. Maria Madalena não entrou. Ela viu que não tinha nada lá dentro. E aí, quando ela viu e avisa os discípulos, saiu, pois, Pedro e o discípulo e foram ao sepulcro. O outro discípulo é quem? É João. É quem está narrando aqui. João narra e fala que ele estava na cena. O outro discípulo é o próprio João. Ele está contando do que ele viu, da onde ele foi ao sepulcro. Correram então Pedro e João
Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa. Pedro chegou primeiro. Por que João está contando isso? Qual é o sentido rema disso? Por que precisa saber que um chegou na frente, que esse chegou na frente é Pedro? Porque Pedro chegou primeiro. João chegou primeiro. Isso aí, tá bem. Me ajuda. Mas não entrou. Por que ele chegou primeiro? Porque ele é mais novo. Porque quando fazemos o cálculo da idade dos discípulos, Pedro era um quarentão. E João era saindo da adolescência, era um jovem. E você bota um quarentão para correr junto com um garotão. Você vai ver quem que chega primeiro, é o garotão. E João chegou primeiro, mas não entrou. Chegou primeiro, mas não entrou, está escrito assim: abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. O que significa isso? Significa que na caravana de Jesus, os mais novos honravam os mais velhos, é isso que está escrito aqui. E se você faz parte da caravana de Jesus, você precisa entender isso. Você precisa entender que as pessoas mais velhas merecem uma honra especial. Você precisa entender que os anciãos têm honra na Bíblia. Você precisa entender o que é honrar pai e mãe. É um sentido espiritual isso aqui. João chega na frente, mas ele não ultrapassa os limites. Ele dá honra ao mais velho para entrar primeiro. Quando eu vejo dentro de um ônibus, dentro de um trem, dentro de qualquer lugar, aquele jovem no celular, sentado, fazendo lá a viagem pelo TikTok, e vê uma pessoa mais velha que ele em pé, ele não oferece lugar, a vontade é perguntar: você não tem mãe não, cara? Você não tem vó não? Como seria sua avó em pé e um garotão vendo o TikTok? Desonra. A honra faz parte do caráter do cristão, queridos. Honra a quem tem honra, a palavra de Deus ensina isso. Ele não entrou. Abaixando-se, viu os lençóis, todavia não entrou. Então, Simão Pedro, seguindo, certamente esbaforido, porque era mais velho e correu também, entrou. E quando ele entrou, ele viu os lençóis. E o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, ele viu a cena. Viu os lençóis, viu o lenço separado. Então, ele creu na ressurreição por causa desses sinais. Entrou outro discípulo, agora entrou Pedro, João pode entrar. E os dois viram a cena, e viram e creram. Eles viram o que estava ali dentro, lençol e lenço, só isso. Túmulo vazio, lençóis e lenço. E creram. Ora, como que lençol e lenço pregou para eles? Ou, deixa eu te contar algo, como juíza. Existem provas de acontecimento e existem indícios de acontecimento. Indícios não são provas. Indícios são fortes sinais de que aquilo aconteceu. Num processo jurídico, os indícios têm valor, mas as provas têm mais valor. As provas indicam, sem dúvida, que o fato aconteceu. O indício pode ser derrubado por uma prova. Vou te dar um exemplo. Se você vê um homem caído com um buraco na testa e vê o outro correndo com um revólver na mão, de longe você está vendo um revólver na mão e aquele correndo, você vai ter o pensamento que aquele atirou nesse. E você pode ser uma testemunha desse crime e contar esse fato. E isso é um indício de que aquele atirou nesse, mas não é prova. Porque poderia aquele estar do lado desse, eram dois amigos, e passou uma pessoa, atirou, jogou o revólver, saiu correndo, e o amigo já não pode fazer mais nada, porque o outro já caiu morto, mas pode correr e pegar o revólver, que vai ser uma prova do crime, porque vai ter impressão digital do homicida, e ele ainda pode correr para ver aonde o homicida se enfiou, para tentar anunciar aonde o homicida foi. Ele não é o autor do crime, ele é um amigo querendo uma prova para descobrir o autor. Mas isso é um indício. Agora, a prova seria ele ver o cara, atirar na testa, a bala entrar na cabeça e o homem cair. Aquilo sim seria uma prova. Quem matou? Eu sou testemunha ocular de um crime. E eu estou dizendo tudo isso para te dizer que o que João e Pedro viram foram indícios da ressurreição. Não foi uma prova. Por que lençóis e o lenço indicaram que Jesus ressuscitou? Você já viu uma múmia? Pelo menos num filme você já viu uma múmia.
Os mortos eram enrolados como múmias. Passavam no ventre dele uma faixa bem apertada, porque quando começam os gases a putrefar dentro do morto, a barriga explode. As múmias eram enroladas, primeiro uma faixa, depois um pano, depois outro pano, depois outro pano, depois outro pano, ficava só a cara de fora. E assim foi Jesus enrolado, deitado com um lenço sobre o rosto. E esse lenço estava à parte. E os lençóis que enrolaram nele estavam vazios. Estavam vazios do corpo, estavam lá, enroladinhos e vazios do corpo. Eu não sei se alguém aqui já tratou filho do jeito que eu tratei. A minha filha tem 58 anos. 58 anos atrás, sabe como que fazíamos com as crianças? O bebê tinha que passar um umbigueiro nele, uma faixa na barriga, parecia uma chincha de cavalo. Porque as nossas avós diziam, o umbigo vai saltar para fora se não amarrar. Vai crescer o umbigo. Se a criança tossir, o umbigo vai saltar para fora, vai ficar um umbigo desse tamanho, e a gente acreditava nisso. E quase matava a criança apertada pela barriga. Depois, naquele tempo, não tinha fralda descartável, isso é novidade. Era fralda de pano. Aí eu punha 2 fraldas, porque 2 fraldas vai segurar um pouco mais o xixi. E eu arrumei um jeito de botar a fralda do pano, não botava o alfinete na frente, a gente prendia com alfinete a fralda de pano. Eu comprava 2 alfinetes desse tamanho e punha um do lado e outro do outro para prender a fralda de pano. Depois daquela fralda de pano, eu punha uma calça plástica, plástico grosso. Quando tirava aquele plástico e aquelas 2 fraldas urinadas, aquele cheiro de amônia subia no nariz. Depois eu ainda punha um pano, e punha 2 camisas. Uma camisa abotoada para trás e uma camisa abotoada para frente, manga comprida. E depois passava uma faixa, além desse umbigueiro, era uma faixa como se fosse enrolar um charuto. E botava meia, botava em luvinha. Enrolava aquela criança naquele pano, que era um cueiro, esse era o nome do pano. E depois do cueiro, ainda punha uma manta por cima, enrolava a manta também. E a criança ficava igual um charuto enrolada. Quem já fez isso com o filho? 5 mulheres já fizeram. 6 mulheres já. Essa aqui levantou a mão tão assim para não mostrar que ela fez. Levanta no alto, minha irmã. Aí, 10 mulheres enrolaram seus filhos igual charuto. Como que uma criança podia sair sozinha daquela apanaiada toda, se não tivesse alguém para tirar os panos? Não podia. Por isso, os discípulos olharam para aquele pano todo enrolado, vazio, entenderam que houve ressurreição. Ele saiu daí sobrenaturalmente. Indícios da ressurreição. E eles foram embora, felizes da vida. Voltaram os discípulos outra vez para casa, está escrito no versículo 10. E Maria, aonde ela está? Ela estava na entrada, ela não entrou. Princípio de honra, mulher, discriminada, não pode entrar junto com os homens têm que sair primeiro para depois ela entrar. E assim foi. Maria Madalena, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Diga chorando. É continuamente. No verbo, chorando chama gerúndio. É ato continuado. Quando você chama um filho, o filho está lá no computador dele. E você fala, o almoço está na mesa. Ele fala, estou indo. Mentira, não saiu a bunda da cadeira. Indo é um pé na frente do outro. Indo é em execução a caminhada. E a Bíblia, quando fala que está chorando, essa mulher está chorando desde a sexta-feira. Ela chorou toda noite de sexta-feira e ela chorou todo dia de sábado. E agora é madrugada de domingo, ela está chorando ainda. Ela está chorando, a Bíblia não põe isso aqui para que você não saiba que essa mulher está chorando há 2 dias, 3 dias. Eu não sei se tem alguém aqui que já chorou 2 dias, 3 dias, mas eu já. Eu sepultei um filho. O meu bebê nasceu e 12 horas depois de nascido estava morto. Só 12 horas.
mas foi o suficiente para eu chorar 3 dias. No meu vídeo sobre heranças espirituais, eu conto isso. E eu conto por que meu bebê morreu. Mas Deus mata bebês? Mata. Como que bebê morre na Bíblia? Bebê morre na Bíblia por 2 causas. Ou morre na Bíblia por martirização. São mártires, morrem na mão de Faraó. Faraó mandou matar as crianças. Ou morre na mão de Herodes, porque Herodes manda matar as crianças, porque queria matar Jesus. Ou é por maldição que bebês morrem na Bíblia. Ou martirização ou maldição. Meu bebê não foi martirizado. Herodes não matou meu bebê. Também Faraó não matou meu bebê. Meu bebê não estava num campo missionário, como morrem as crianças perseguidas por homens maus. Então foi maldição. E como que foi? Eu preciso saber, tem morte na Bíblia por maldição, morte de bebê? Tem. Você vai para 2 Samuel, capítulo 12, você vai ver o profeta Natã repreendendo Davi, porque Davi matou Urias, derramou sangue. E o profeta fala, agora a espada jamais vai se apartar da tua casa. E casa é família. Davi cometeu o pecado, a responsabilidade pessoal é de Davi. É Davi que precisa se arrepender, mas tem uma consequência geracional chamada herança espiritual. Porque a Bíblia diz que Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos. Não é dos pais nos pais, é dos pais nos filhos. Os filhos sofrem consequências de maldição pelos pecados dos pais. É, pastora, é. E quando você lê 2 Samuel, capítulo 12, você vai ver que está escrito, e Deus feriu a criança, que Davi dera a luz. Batseba dera a luz a Davi. Deus matou o filho de Davi. Foi Deus, não foi o diabo. Foi Deus que matou a criança. Por quê? Para cumprir a lei dele. Ele diz, visitarei a iniquidade dos pais nos filhos. Eu visitarei. Não é Satanás que vai visitar, sou eu que vou visitar. E 7 dias depois morreu a criança. Ali eu comecei a abrir os olhos para heranças espirituais. Ali Deus começou a me falar de heranças espirituais. O meu menino morreu, não morreu como mártir, então morreu por maldição. E tem maldição na família? Tem. Na família do meu marido. Tinha um homem mau, que tinha escravos, que derramou sangue, que matou homens. E o filho era meu e do meu marido. Na minha não tinha, mas na dele tinha. E por conta disso, nosso bebê foi levado com 12 horas. Quando eu entendi que foi levado pela justiça de Deus. Porque Deus é justo. E Ele tem uma lei, e Ele cumpre a lei dele. E como juiz, eu aprendi que o mundo espiritual é legal. Eu aprendi que tem que haver cumprimento da lei, cumprimento da justiça. Ou a pessoa se arrepende e vai para a cruz, ou ela leva a maldição para a cruz, ou vai acontecer na vida dela. Enfim, chorei 3 dias. Fiquei inchada. Quando você chora 3 dias, você não vê nada mais na sua frente. O seu olho fica cheio de névoa, de fumaça. Fica embaçado porque chorou 3 dias. Maria Madalena permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Abaixou-se, olhou para dentro do túmulo e viu 2 anjos. Ela não viu Jesus, mas ela viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus estava. Um sentou na cabeceira, outro sentou nos pés. Maria Madalena entrou lá e viu aqueles 2 anjos. Fala comigo assim. Pedro e João entraram no túmulo e não viram anjos. Diga, Maria Madalena olhou lá dentro e viu 2 anjos. Eita, o eita é meu. O que você acha que aconteceu? Eu acho, não, eu não acho, eu creio. Que quando Deus viu aquela mulher não se dar por satisfeita com o anúncio da ressurreição por Pedro e por João. Quando eles foram para casa, eles devem ter dito para ela, vamos embora, ele ressuscitou. Pode ter certeza que ele ressuscitou. Do jeito que estão lá os lençóis, do jeito que estão lá o lenço, ele não saiu dali tirado por mãos humanas. Foi sobrenaturalmente a saída dele. Vamos embora, Maria. Ele ressuscitou.
Mas para Maria Madalena, indícios da ressurreição era pouco. Maria Madalena queria ver Jesus com os seus olhos. Maria Madalena não deu a menor pelota para os anjos. Você acredita nisso? O que você ia fazer se visse 2 anjos na sua frente? Agora! Pá! Ia começar a tremer, orar em línguas, cair de costa, sei lá o que você ia fazer. Mas ia ser muito, mas muito espetacular. 2 anjos. Maria Madalena viu 2 anjos e eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? Ela continuou chorando, viu? Mulher, por que choras? Ela viu o anjo e continuou chorando. E ela lhes respondeu: porque levaram o meu Senhor, não sei onde o puseram. Só faltou dizer: eu não quero saber de anjo, eu quero saber de Jesus, onde ele está. Onde ele está. E tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Como não reconheceu? Como é que você anda com ele 3 anos e agora ele aparece e você não conhece? É muito fácil explicar. A última imagem que ela viu de Jesus foi arrebentado naquela cruz. Se você assistiu o filme do Mel Gibson, retrata o que é ser moído numa cruz. Coroa de espinhos, rosto cortado, todo sangrando, olho inchado, cheio de hematomas. Ela viu uma cena horrível. Agora ela vê ele inteirinho na frente dela. Ela não reconheceu. Ela achou que era alguém parecido com ele. E fora o fato de haver chorado 3 dias. Está com o olho machucado de chorar 3 dias. E vê um homem inteiro na frente dele. E não reconhece, ela pensou que era o jardineiro. Então, não conhecendo que era Jesus, então Jesus perguntou: mulher, por que choras? A quem procura? Ela continua chorando. Depois que viu o anjo, não parou de chorar. Porque ela quer encontrar-se com Jesus. Mulher, por que choras? A quem procuras? E ela, responde ser ele jardineiro, respondeu: Senhor, se tu tiraste, dize-me onde puseste, e eu o levarei. E aí ele chama ela pelo nome, Maria. Eita! Você já andou com uma pessoa 3 anos e ela falando seu nome todo dia? Só ela falar o teu nome você vai saber. Não precisa andar 3 anos. Se eu telefonar para você 20 vezes, a hora que eu falar alô, você sabe que é a pastora Tânia. Tem gente que manda mensagem, descobre o telefone por algum vídeo que eu tenho, manda mensagem pelo WhatsApp. É do ministério da pastora Tânia Tereza, é alguém que trabalha com a pastora Tânia Tereza. Esse telefone ainda é da equipe da pastora Tânia Tereza. Aí, às vezes eu respondo sim, escrito, e às vezes eu falo sim, é. Só de eu falar isso, a pessoa fala: meu Deus, é a senhora mesmo, eu conheço a voz, porque eu já vi seus vídeos várias vezes. Só de eu falar sim, é. Ela sabe. Imagine andar 3 anos escutando o nome. Eu acho, e agora eu acho, que o nome dela era o nome mais falado na caravana. Era o nome mais repetido por Jesus, sabe por quê? Porque quando você pega uma pessoa que foi presa nas trevas, o falar dela é igual às trevas, o sentar dela é igual às trevas, o agir dela é igual às trevas, torna-se semelhante àquele que você serve. Ela servia a Satanás. Torna-se semelhante àquele que você serve, torna igual ao ídolo. E torna-se semelhante a Deus quando você serve a Deus. O caráter de Deus é implementado em você. O caráter de Jesus, o jeito de falar, o jeito manso, o comportamento. E aí, eu creio que Maria Madalena devia ser uma mulher arretada, como diz no Nordeste. Maria devia ser aquela que qualquer coisa fazia uma confusão no meio do grupo. E aí Jesus falava: Maria, 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 menos Maria. Maria devia ser aquele tipo de mulher que falava assim: eu dou um boi para não entrar numa briga, mas dou uma boiada para não sair. Jesus falava: calma, você é nova criatura, para com isso agora. Maria! Maria Madalena devia ser uma mulher que sentava de perna aberta, como qualquer mulher que vive na prostituição. Jesus falava: Maria, ó Maria, ó, junta as pernas, Maria. Maria devia ser aquela que não sorria, devia ser aquela que dava gargalhada,
kkk. Jesus falava, Maria, Maria, Maria. Eu creio que ela escutou ele falar o nome dela muitas vezes. E agora, quando ele fala Maria, ela sabe quem ele é. Quando ele fala Maria, ela voltando-se, diz mestre, e ele disse, não me detenhas. Eu acho que ela foi, pulou, correu ao encontro dele, agora é ele, agora é ele, agora é ele, não é anjo, é ele. E ele fala, não me detenhas, não me segura, Maria. Eu ainda não subi para o meu Pai. Eu ainda, língua portuguesa, o que é ainda? Vai acontecer daqui a pouco. A pastora ainda não tinha chegado, ela foi resolver um assunto, ela avisou que ela ia chegar depois. Ela ainda não tinha chegado e o louvor já tinha começado. A pastora Tânia Tereza ainda não tinha subido para o púlpito, estava ali conversando com Deus, pedindo para Deus, o que eu falo mais, o que eu falo mais. Ainda significa vai ser daqui a pouco, vai acontecer. Jesus fala, eu ainda não subi para o meu Pai, eu ainda não subi para o meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e diz-lhes, subo para meu Pai, vosso Pai, para meu Deus, vosso Deus. Maria Madalena, anunciando aos discípulos, foi e disse, vi o Senhor, e contava tudo isso. Ao cair da tarde daquele primeiro dia, trancadas as portas, onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus se pôs no meio deles. Ao cair da tarde, por que está escrito aqui ao cair da tarde? Por que está escrito madrugada ainda escuro? Com Maria Madalena era madrugada, ainda escuro, era madrugada. A conversa de Jesus com Maria Madalena era no escuro da madrugada. E no escuro da madrugada, ele falou para ela, eu ainda não subi para o meu Pai. Vai contar para os meus irmãos que você me viu, que eu ressuscitei, mas eu só vou voltar para o meu irmão para falar com eles no fim do dia. O que significa isso? Que como está na carta aos Hebreus, que Jesus subiu com o sangue dele, ofereceu no Santíssimo no céu, como um sumo sacerdote, o sangue do sacrifício. Ele ofereceu o sangue que comprou povos de todas as raças, tribos e nações. Isso foi no decorrer do dia. Depois ele voltou, depois ele aparece para os discípulos, depois ele caminha 40 dias no meio dos discípulos, aí depois ele foi para o céu e não voltou mais. Vai voltar para buscar a sua igreja. O que eu estou querendo que você entenda? Que antes de aparecer para qualquer discípulo, o Pai permitiu que ele aparecesse para Maria Madalena. Antes de qualquer discípulo ver o Senhor, ele permitiu que aquela mulher visse o Senhor. O que eu estou querendo dizer para você? Que Deus falou para ele, meu filho, ela não vai sossegar enquanto ela não te ver. Pode aparecer para ela antes de vir para mim. Pode aparecer para ela antes de subir com o sacrifício, com o sangue. Pode se manifestar a ela. Depois eu vou deixar meu filho para os discípulos. O que eu estou querendo dizer para você é que você tem o que você busca. Você tem o que você busca. Se você se der por satisfeito apenas com a evidência da ressurreição, vai ser uma mulher salva sim, por que não? Se você se der por satisfeito apenas com as boas novas, que ele morreu na cruz e ressuscitou, vai ser salva sim, mas Deus tem mais para você se você quiser. Se você quiser saber do mundo espiritual, como eu quero saber para libertar vidas, Ele vai te ensinar o mundo espiritual, você vai ter revelação do mundo espiritual, mas se isso ainda for pouco para você, se você quiser ouvir Jesus falar com você aqui, no seu ouvido, Ele vai falar com você. Ele fala comigo. Ele fala comigo, igreja. Você vai ter o que você quiser. Deus não tem limites. Ele não tem limites. E eu quero mostrar para você, Maria Madalena era um improvável. Maria Madalena era uma mulher que tinha 7 demônios.
Maria Madalena tinha um passado terrível. Não importa para Deus o teu passado. Não importa para Deus a encrenca que você fez. Não importa para Deus a história que você construiu fazendo trevas na sua vida e na vida de outras pessoas. Uma pessoa para Deus é maior do que o seu erro. O erro é passageiro, é circunstancial, é temporário. Uma pessoa é um ser formado à imagem e semelhança do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que perdeu essa imagem, mas que Ele quer que essa imagem volte. Ele quer que você seja semelhante ao Filho, a Ele e ao Espírito Santo. Ele quer que você seja filha dEle. Ele quer que você seja transformada de glória em glória até a estatura perfeita. Esse é o plano de Deus para a sua e para a minha vida. Não importa a horrorosa que você tenha sido, como eu fui, não importa. Não importa. Você pode ser transformada numa mensageira da ressurreição. Você pode ser transformada numa mulher usada por Deus para cuidar de pessoas, para falar boas novas de salvação, para orar, para interceder, para implantar o reino de Deus. Agora eu desafio você a não se dar por satisfeita com pouco. Não se dê por satisfeita com pouco. Você não tem ideia até onde você pode ir. Você não tem ideia até onde você pode chegar. Você não tem ideia como a transformação da sua vida pode servir como exemplo para outras vidas. E aí você vai ser realmente aquela que vai fazer como Maria Madalena a diferença no meio dos discípulos. Eu vi o Senhor. Ele falou comigo. Só de tarde, eles tiveram a alegria de ver o Senhor. Mas Maria Madalena viu primeiro, viu na madrugada. E eu quero terminar desafiando você a permitir que a transformação aconteça na sua vida. Não se dê por satisfeita se você não tem vida abundante. Não se dê por satisfeita se você tem vícios ainda que prevalecem. Não se dê por satisfeita se você tem ira ao invés de ter domínio próprio. Não se dê por satisfeita se você não for transformada. Deixa eu dizer algo para você. Existe uma diferença entre o fruto do Espírito Santo e o dom do Espírito Santo. Os dons são presentes. Os dons são irrevogáveis. Se Deus der um dom de profeta, ou o Filho der, porque os dons são dados pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. O Pai dá dom da fé, dá dom da vida e dá dom da salvação. São presentes. Dom da vida, dom da fé e dom da salvação. O Espírito Santo dá dons espirituais, sobrenaturais. Sobrenaturais. E o Filho dá dons ministeriais para edificar a igreja. Está na carta aos Efésios. Subiu, levou cativo o cativeiro, deu dons aos homens, apóstolos, profetas, pastores, evangelistas, mestres, para edificar o corpo. Uma pessoa pode ter o dom de profecia, e esse dom é irrevogável. E ela vai para os caminhos de trevas, ela vai ser um vidente nas trevas. Ela vai usar dom contaminado, mas o dom é irrevogável. São presentes. Uma mulher pode ter dons espirituais e não ter o fruto do Espírito. Vou te dar um exemplo. Ela pode ter dom de línguas, orar em línguas, e ter uma língua desse tamanho e falar mal de todo mundo. Pode. Eu conheço gente assim. Eu conheci uma que meu filho falava assim, a saia no pé, o cabelo no quadril e a língua no joelho. De tanto que falava mal dos outros. Mas o fruto é que manifesta Deus na vida de uma pessoa, não é o dom. Não é o dom.
É o fruto. É o fruto que o Espírito Santo produz em nós. E qual é o fruto? Amor, alegria, paz, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Nós temos que manifestar isso na terra, queridas. O mundo fica moderno, fica pós-moderno, muda a cultura, muda a tradição, mas o Espírito é o mesmo. O Deus é o mesmo. A nossa vida tem que ser para manifestar de glória em glória aquele que nos salvou. Nós temos que ser o bom perfume de Cristo, sim. Nós temos que ser a carta viva que expressa ao mundo quem nós somos. Eu recebo muitos elogios, porque Deus me deu uma mente, é sobrenatural. É sobrenatural. É um dom isso na minha vida. Eu tenho o dom de mestre. Dom ministerial, meu dom é de mestre. Eu ensino com alegria, eu gosto de ensinar. Eu tenho facilidade para explicar as coisas. Mas nada disso, nada de elogio por isso, me enche o coração de alegria. Quando alguém fala, a sua mente, pastora. Eu trago a Bíblia para o púlpito, para não falarem que eu não leio a Bíblia, mas eu tenho a Bíblia na minha cabeça. O que eu vou pregar, eu sei onde está escrito, como está escrito. Isso é dom. Pastora, que cabeça que a senhora tem? A senhora não tem nenhum esboço? Nunca fiz um esboço. Nunca anotei nada. Nunca. Eu comecei a escrever livros porque o pai me mandou escrever. Eu tenho muita admiração pelo apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo é uma referência na Bíblia para mim. Todos são. Mas porque o apóstolo Paulo é o que mais entende do mundo espiritual. É com ele que eu aprendo as coisas do ministério de libertação. O apóstolo Paulo é o único que fala de principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso. É ele. É o apóstolo Paulo que fala que a luta não é contra a carne e o sangue, é com demônios. O apóstolo Paulo que fala de guerras espirituais. Armas espirituais. Porque o chamado do apóstolo Paulo foi para ser libertador, como é o meu chamado. Eu não fui chamada para pastorear uma congregação, eu fui chamada para ser libertadora e ensinar a libertação na terra. E um dia Deus falou assim para mim, você admira muito o apóstolo Paulo? Eu falei, sim. Eu aprendo muito com ele. Aí Deus me perguntou, o que o apóstolo Paulo pregou quando ele esteve lá em Éfeso? Ficou anos lá. Não sei. O que o apóstolo Paulo pregou quando ele esteve em Corinto? Na praça de Acro, Corinto. Eu já estive nessa praça lá. O morro está lá no alto, a praça está lá embaixo. O que ele pregou lá em Corinto? Eu falei, não sei. Ficou 2, 3 anos lá. O que ele pregou quando ele foi na Ásia? Não sei. Na Grécia? Não sei. O que você sabe do apóstolo Paulo? O que ele escreveu. Eu só sei o que ele colocou nas cartas. Deus falou para mim, pois é. Eu tenho te dado tanto e você tem que começar a escrever. Porque se você não escrever, o dia que você partir vai se perder no tempo. Aí eu comecei a escrever 20 livros já. Mas eu nunca fiz um esboço para pregar. Nunca fiz uma anotação. Às vezes eu chego na igreja e não sei o que vou pregar. Pastora, que irresponsabilidade. Não é irresponsabilidade, não. É dependência de Deus. Isso é dependência de Deus. Eu falo que eu sou despenseira da boa despensa de Deus. Imagine que você está guardando a despensa de uma casa. Tem todos os ingredientes para você fazer qualquer comida. Geladeira cheia de carne, cheia de legumes,
fruteira cheia de frutas, todos os enlatados, tudo lá. Aí chega a dona da casa e fala para você, macarronada. Você sabe onde está o macarrão, sabe onde está o queijo, sabe onde está o molho de tomate, pega tudo e faz uma macarronada. Ou chega a dona da casa e fala para você, estrogonofe. Você corre, já pega a carne que está picadinha, congelada, já bota no micro-ondas para descongelar, já pega o creme de leite, já abre a lata, já vai tratando tudo para fazer, e no instante você faz o estrogonofe. É assim que Deus faz comigo. Ele me mandou estudar a palavra. Aí eu estou sentada ali, e aí começa o louvor. Aí na hora do louvor ele dá uma palavra só. Ele fala uma frase só. E eu corro para a despensa que é a Bíblia e sei onde que está tudo sobre aquela palavra. Eu nunca fiz um esboço para pegar a palavra, nunca. Meu marido é testemunha disso. Isso é um dom de memória. Eu vejo na Bíblia onde está. Eu vejo minha Bíblia aberta e vejo onde está aquela palavra. Mas nem um elogio desse me enche o coração de alegria como o elogio quando falam para mim, eu vejo Jesus em você. Eu vejo Jesus em você. Aí sim, aí eu me sinto a carta viva. Aí eu me sinto bom perfume. Aí eu me sinto a imagem e semelhança. E eu quero ser transformada de glória em glória, até a estatura perfeita para Deus. E transformadas, mulheres, melhor transformação é essa. Melhor transformação é deixar de ser a endemoniada para ser pregadora da palavra. Melhor transformação é deixar de ser a braba, nervosa, para ser a mansa. De ser a irritada, a faladeira, para ser a calma, pacífica. Essa é a melhor transformação, pastora. De ser uma mulher insubmissa para ser submissa. Essa é a melhor transformação. Aí sim, Jesus vai olhar para mim e vai dizer, eu vejo você em mim. Eu vejo você em mim. E se você quer isso para a sua vida, e se você quer mais de Jesus do que você já tem, faça uma oração você. Não sou eu que vou fazer por você. É você que vai falar que quer mais. É você que vai dizer o tanto que você quer chegar. As águas podem estar nos artelhos, podem vir para o joelho, pode vir para o pescoço, mas eu posso mergulhar nas águas. Aqui tem água de coco. Sobrou um pouquinho. Tem água de coco aqui? Tem. Toma mais um golinho. E se eu botar mais água aqui? Você vai dizer, tem mais. E se eu botar mais? Tem mais. E se eu botar mais até ficar na beiradinha? Você vai dizer, está cheio. Vai. E se eu pegar um balde de água de coco e jogar essa caneca lá dentro? Não vai ser a caneca que vai ter a água, é a água que vai ter a caneca. É assim que Deus quer ter você. Deus não quer te dar o Espírito Santo por medida. Ele quer que você mergulhe no Espírito Santo. Mergulhe. Ele quer que você perca tudo aquilo que faz lembrar a velha natureza. Tudo. E seja transformada de glória em glória até a perfeição. Faz essa oração, eu vou concordar com ela. Peça ao Senhor mais. Você tem o Espírito? Tem, peça mais. Peça mais. Ore e peça mais. Diga, eu quero mais, Senhor. Eu quero mais. A minha amiga Débora me conheceu anos atrás, já viu várias vezes eu pregando. Eu quero ser melhor, Débora, cada ano melhor.
quero ser, cada encontro nosso, por isso que eu falei cada ano, eu quero ser melhor. Se tem alguma coisa em mim que impede ainda de Deus fazer mais através da minha vida, eu quero que Ele tire e me mostre para ser arrancado da minha vida. Eu também vou fazer essa oração aqui, depois eu vou concordar com a sua oração. Pai, como é bom conhecer o Senhor, como é bom haver sido resgatada, Pai. Como é bom viver uma vida nova. Como é bom ter o Senhor como Deus, Pai. O nosso Abba. O nosso Deus. Como é bom saber do teu amor, Pai. Do grande sacrifício que foi para o Senhor e para o teu filho. Porque o Senhor também sofreu com a morte do teu filho. Eu chorei 3 dias quando meu filho morreu. Eu imagino a dor do teu coração. E como é bom saber que Ele ressuscitou, Pai. E como é bom saber que Ele vai voltar. Pai, como é bom viver no teu reino. Ter a certeza da vida eterna. Ouvir a tua palavra, ouvir a tua voz, adorar o Senhor. Eu quero tudo que o Senhor tem para mim, Pai. Tudo. Tudo que o Senhor tem. O Senhor diz que os teus pensamentos são melhores do que os meus. Ah, Pai, eu já penso tão alto, eu imagino o Senhor então. O Senhor diz que os teus caminhos são melhores do que os meus. Meu Deus, Pai, eu tenho andado por caminhos tão excelentes. Eu imagino o que o Senhor tem para mim, Pai. Eu quero mais do Senhor, mais do teu Filho, mais do teu Espírito, Pai. Eu quero mergulhar, Senhor, mergulhar no teu Espírito, Pai. Quero aprender mais dos mistérios do teu reino. Muito mais, Pai, muito mais. E eu quero ser usada pelo Senhor até o último segundo da minha vida, Pai. Eu já pedi e quero pedir de novo. Eu quero que o Senhor me leve num dia pregando a tua palavra. Pregando a tua palavra. Quero mais do Senhor, Pai. E quero mais para o Senhor. Eu quero que o Senhor use tudo na minha velhice a teu favor, Pai, para o Senhor. Entrego para o Senhor meus planos, meus sonhos, minha família, meu ministério, meu casamento. Tudo nas tuas mãos, Pai, tudo. Para que o Senhor faça segundo o teu querer, Pai. Em nome de Jesus. E eu concordo, Pai, com as orações feitas pelas tuas queridas filhas aqui. Pelos teus filhos também que estão aqui, os homens que estão aqui no salão. Eu concordo, Pai, com as orações que eles fizeram, cada um por si. E te agradeço, Pai, a oportunidade de ministrar a tua palavra. O Senhor sabe, Pai, que para mim é a mesma alegria, seja para uma multidão de 20.000 pessoas, ou seja para 2 pessoas, 1 pessoa. É a mesma alegria, Pai. É um privilégio ser despenseira da tua palavra, Pai. Obrigada, Senhor, por isso. Em nome de Jesus. Pode ir. Aos seus pés estou, pra render tudo que sou a ti, tudo que eu tiver, receba